As massas populares são um objeto inanimado? Entre tantos outros textos, por que apresentar esse? Nesse texto, temos um importante exemplo prático de exercício analítico, em que Michel Pechet apresenta uma pesquisa conduzida no CNRS, juntamente com Paul Henry, Jean-Pierre Poitou e Claudine Arouche. O texto é de 1978. Foi apresentado pela primeira vez em um colóquio em Montreal. A tradução para o português está no livro Análise de Discurso, Michel Pechet, que contém textos do autor escolhidos por Eni Orlandi. O título, em forma de pergunta, fica ainda mais provocativo quando descobrimos, pelas notas de tradução, que Pechet variou entre os termos inanimado e animado em outras referências. Pechet começa o texto pensando sobre o par semântico pessoa-coisa e a forma como essa oposição reflete as divisões do pensamento moderno na esfera jurídica, pela oposição entre contrato e propriedade, filosófica, pela oposição entre sujeito e objeto, e moral, pela oposição intencional-não intencional. Essas oposições, que se aplicam sem problemas no dia a dia, não são assim tão evidentes quando se trata da política das massas. Tomar essas oposições como evidentes é perder de vista a natureza ideológica do discurso e do significado. Na pesquisa, o pano de fundo para pensar os efeitos da política na linguagem é a teoria do crescimento zero, na França dos anos 70, e as ambiguidades da ideologia reformista. Os autores vão selecionar um trecho do relatório Manchot e solicitar aos estudantes universitários um resumo completo e objetivo, em poucas linhas. Mas modificaram a origem do material. Alguns receberam o trecho como se tivesse sido escrito por um economista de esquerda e outros como de direita. Aplicando ao corpus o procedimento de análise automática do discurso, Pechet nos conduz a pensar a formação discursiva. Condição de estabilidade em uma série de reproduções em condições idênticas de produção, a formação discursiva vai se definindo como pacotes estruturados de fios, os domínios semânticos, extraídos dos vários discursos do corpus, sempre que esses fios estão relacionados uns com os outros por sinonímia, metonímia e paráfrase. A formação discursiva é uma classe de equivalência de formas que podem ser tratadas como elementos básicos do discurso. Não é a tentativa de achar o verdadeiro sentido, mas o sentido dominante. A montagem do corpus reflete a hipótese política e ideológica dos pesquisadores. O algoritmo separa, mas não dá conclusões. Os pesquisadores vão separar os resultados, então, em 4 eixos. 1. Causa da crise. 2. Política de reorganização econômica. 3. Política de consumo. 4. Política de desenvolvimento cultural. Nos pontos 2 e 3, a questão de planejamento é o ponto de diferenciação. A contradição se dá na concepção desse planejamento. Depende do lugar, de direita ou de esquerda. O discurso de direita, já bem conhecido, limitar e restringir para o bem comum. No de esquerda, aparece a concepção de que o planejamento socialista envolve um sacrifício que deve ser suportado por todos. O que domina, então, nas formações discursivas é a compreensão de que deve acontecer uma reforma radical, e a ambiguidade está em definir os agentes políticos dessa mudança. No corpus, gerenciar a crise e transformação revolucionária são intercambiáveis. O discurso de direita domina através de 2 ilusões da posição de classe pequeno-burguesa. Primeiro, de que a direita vai fazer as reformas que a esquerda quer, e segundo, que a esquerda pode fazer essa transformação sem mexer no Estado. A relação de dominação está na ideia evidente de que no socialismo também há recessão econômica. Precisamente porque na história a luta de classes
não é nenhuma pessoa e nenhuma coisa. A contradição na luta de classes, ao ocorrer pelo discurso, o organiza, sem nunca ser claramente resolvida. A burguesia oscila, então, em dois conceitos de sociedade, de coisa ou mecanismo, que funciona mal e deve ser controlada, ou de sociedade como agente animado, articulado por decisões consensuais.